Eu acho a dissertação da Bárbara Souza muito relevante, por pelo menos duas razões. Primeiro, é porque, obviamente, o tema que ela trata é talvez um dos mais urgentes e cruciais neste momento para a divulgação científica e a comunicação da ciência. É o tema da desinformação, da pós-verdade, da chamada infodemia e de como se combate a desinformação, como se compreende ela. É um tema quentíssimo, especialmente na pandemia, a gente viu como isso tem um impacto direto na saúde, tema crucial de saúde pública, não só de teoria da comunicação ou de teorias da linguagem. Temos muita evidência de que, de fato, o tipo de veículos que as pessoas acompanham, se elas estão mergulhadas num ambiente em que tem mais acesso a fake news do que a informação profissional, afeta de forma direta e significativa a chance delas adoecer de forma mais grave ou até de falecer. Então, a gente viu isso tanto em termos de tomar remédios que não só não ajudam, como podem causar efeito adverso sério, tomar não remédios, né, curas supostamente alternativas, o boato que circula, que também causaram estragos gigantescos, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil inicialmente. E, obviamente, né, é um problema interligado de saúde pública e de democracia, ou seja, a própria sobrevivência da democracia é gravemente afetada por esse problema. A possibilidade de discussão coletiva, de deliberação com base em raciocínios, em argumentos e não calúnias, é fortissimamente afetada pelas fake news. E, na verdade, as grandes máquinas de fabricação de desinformação é exatamente esse como objetivo. A destruição da possibilidade de uma decisão democrática coletiva não é um efeito colateral das fake news. Em muitos casos, é objetivos planejado, articulado delas. E isso também é um tema relevantíssimo, porque vários estudiosos estão até propondo considerar o fact-checking, né, que é o tema, objeto de estudo da Bárbara, até um novo gênero jornalístico, porque não se trata de relatar uma notícia, não se trata de entrevistar alguém para reportar sobre fatos que aconteceram, mas se trata, na verdade, de um novo gênero, se trataria, né, de acordo com esses autores, porque se trata, na verdade, de dizer que uma notícia não era uma notícia. Então, a estratégia de linguagem, o discurso para conseguir alcançar as vítimas da desinformação também é um tema importantíssimo. Bom, a minha dissertação de mestrado é um estudo sobre checagem de fatos, o fact-checking em saúde. Mais especificamente, eu analisei o serviço de checagem do Grupo Globo, Fato ou Fake, que foi lançado em julho de 2018. Eu fiz uma coleta de várias reportagens publicadas no G1, no Fato ou Fake, e essa coleta durou 2 anos. Foi entre o fim de julho de 2018 e o fim de julho de 2020. E aí, ao longo desse período, eu reuni 78 reportagens com tema de saúde, dividi esse material em 2 partes. Na primeira, são as matérias que tratam de saúde de forma geral, medicamentos, doenças, alimentação. Já na segunda parte, eu deixei as reportagens que foram feitas durante a pandemia da Covid-19. E aí fiz uma análise também em 2 partes. A primeira etapa foi uma análise de conteúdo que foi feita a partir da categorização dos textos. Nessa parte, a gente tentou buscar, identificar e caracterizar alguns aspectos, como as fontes selecionadas pelos jornalistas que são autores nas checagens, as temáticas das matérias e também no conteúdo original que foi alvo da checagem, além também de emoções que possam ter sido mobilizadas pela desinformação e as estratégias de refutação usadas pelos checadores. Bom, na segunda parte foi feita uma análise um pouco diferente, um olhar discursivo de interpretação baseado em alguns conceitos do linguista Patrick Chaboudot. Agora, em relação aos resultados, na primeira parte da análise, foi possível identificar que a maior parte dos entrevistados para essas reportagens do Fato ou Fake eram homens ligados principalmente a instituições científicas da região sudeste do país, o que revela aí uma certa estratificação social da ciência. Foi muito predominante o uso da autoridade cultural e epistêmica da ciência. Essa foi
a principal estratégia usada pelos jornalistas do Fato ou Fake para convencer o leitor de que aquele conteúdo que foi verificado por eles era falso. A gente também pôde analisar que as temáticas predominantes ligadas à pandemia, nessa segunda parte do material coletado, era relacionado a assuntos políticos, o que chamou muita atenção durante a análise de conteúdo. Foi possível observar na nossa pesquisa algumas novidades no Fato ou Fake em relação às características que são comuns em outras formas mais tradicionais de mediatização da ciência por meio do jornalismo. Por exemplo, a gente viu que existem algumas inovações no discurso jornalístico em si, principalmente por causa da motivação que está por trás dessas reportagens de checagem, já que elas são produzidas justamente por causa do fenômeno de desinformação, que está desafiando os veículos de informação e também a divulgação científica de maneira geral. Por exemplo, o conteúdo checado nessas reportagens do Fato ou Fake e a matéria resultante dessas verificações não são notícias propriamente ditas, mas no caso da fake news, uma mentira, e no caso da verificação, do fact-checking, uma apuração a partir de um conteúdo falso. Uma das conclusões é que o fact-checking atualiza o pacto de credibilidade do jornalismo diante do público num momento de crise muito grande de confiança das instituições democráticas, o que inclui também a ciência. E aí a minha pesquisa mostra que, nesse contexto, existe também um reforço da credibilidade da ciência e dos cientistas. E também, por outro lado, a legitimidade do discurso jornalístico acaba sendo reforçada pelo discurso científico. Será que essas estratégias discursivas do fact-checking são suficientes, são eficazes para capturar a atenção do público, cada vez mais confuso, distraído por mensagens que quase sempre têm um forte apelo emocional e que chegam através de familiares, amigos, pessoas próximas, tudo isso carregado de um viés ideológico muito forte. Como é que essa narrativa do fact-checking, que é super formal, oficial, impessoal, como tem que ser no jornalismo e na ciência, podem competir com essa outra voz? Por outro lado, o fact-checking tem necessidade de combater a fake news, mas também precisa ficar isento de acusações de sensacionalismo e outras características que possam ameaçar a sua credibilidade.